Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o Herdeiro, tô chegando pra vocês com mais uma tiragem de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube, Herdeiro da Magia. Eu te convido, se você é novo por aqui, tá chegando agora, te concentra aqui com a gente, não fica pulando o vídeo, não vai logo pra hora das cartas. Eu sei que existe a curiosidade, mas é muito importante que assim como eu crio uma conexão com Maria Padilha, você também crie. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, enquanto isso eu vou embaralhando tarô. Olha bastante para Chama das Velas, para que você consiga se conectar com ela. Até porque, como eu sempre falo, né, gente, muito importante para mim não é nem que a mensagem ela faça sentido para tua vida, mas sim que as coisas ditas aqui elas possam realmente acontecer para você. Eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas sou muito novo por aqui, tô chegando agora. Somos apenas 2 meses e meio, e nesses 2 meses e meio eu já consegui mais de 5.300 inscritos. Então eu te convido, se você gostar do meu conteúdo, vem fazer parte dessa família que nós estamos construindo aqui na internet. É muito pouco tempo e já são bastante inscritos, então assim, estou bem feliz com os resultados do canal, estou bem feliz com o crescimento. E queria convidar vocês a me seguir pelas redes vizinhas também. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Por lá eu apareço de vez em quando nos stories, eu posto uma fotinha minha de vez em quando. E futuramente, quando eu conseguir voltar a morar no Brasil, vai ser quando realmente eu vou conseguir criar muitos conteúdos para vocês por lá. Eu quero mostrar a construção da minha sala de atendimento. Vai ter muito stories, vai ter muito vídeo lá para vocês. Por enquanto eu ainda moro na Alemanha, então tem que trabalhar, tem muitas horas de trabalho. Quem já foi ou quem é imigrante sabe como que funciona. Mas quando eu voltar para lá, eu realmente assim, vou conseguir criar muito conteúdo, até mesmo ensinar vocês alguns rituais que eu faço para mim também. Vai ser muito bacana e queria convidar vocês desde já a me seguirem em todas elas que chamam Herdeiro da Magia. Lembrando vocês, gente, muito importante falar isso, não tem como deixar de dizer. Fiquem atentos com o golpe. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer trabalho espiritual, ritualística, leitura de cartas, saibam que não sou eu, não é ninguém ligado a mim. Quem precisar falar comigo, entre em contato através do e-mail. Mas se alguém entrar em contato aí com vocês, denuncia na hora, nem responde, bloqueia, chama a polícia se for preciso e peço que me avisem também para que eu possa bloquear e denunciar da mesma maneira, tudo bem? Padilha, dados os meus recadinhos, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço, Padilha, que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E eu peço, Padilha, que a senhora, a partir desse momento, abra minha mente, meus olhos, meus ouvidos e a minha boca para tudo que for espiritual. Eu peço, Padilha, que a senhora possa soprar nos meus ouvidos aí palavras que me ajudem com a leitura. Eu peço que meus olhos eles possam olhar para as cartas e enxergar clareza nas cartas para encontrar palavras que tragam e toquem o coração de quem precisa. Também te peço, Padilha, que a senhora aguce meu sexto sentido, que a senhora aguce a minha intuição e que nenhum espírito obsessor tenha força e poder de chegar perto de mim da minha mesa e nem da pessoa que está assistindo esse vídeo para que ele não atrapalhe ela de receber a mensagem que venha da senhora. Que assim seja e que assim será. Desejo para todos vocês, gente, boa sorte nas leituras, boa concentração, fé, principalmente. Eu sei que existem muitas leituras online, mas esse canal aqui, o objetivo principal é que a voz de Maria Padilha seja falado. Então não sou eu, é ela. São as mensagens de Maria Padilha. E se ela te trouxe até aqui, que você creia que as mensagens são para falar com você. Tudo bem? Como sempre, eu corto, escolho um montinho da esquerda. E vamos juntos, então, descobrir que mensagem que a gente vai vir no vídeo de hoje. Nós temos aqui o 2 de espadas, chegando aqui para você com a primeira carta. Nós temos o pajem de copas. A carta do sol. Nós temos o 8 de copas. Nós temos o 9 de ouros. A carta do enforcado. Nós temos o rei de espadas. A carta do eremita. Seis de copas. E finalizando a primeira parte do tarô de vocês, nós temos o pajem de ouros, perdão. Tava olhando para outra carta ali. Pajem de ouros. Uma tiragem bem interessante que chegando para vocês.
no verso aqui da carta. Normalmente eu não falo pra você no vídeo. Em leitura particular eu uso muito o verso. Aqui com uma carta de fundo saiu o 7 de copas. Um pouco de ilusão aqui, nessa leitura aqui, nessa tiragem. Uau! Uma tiragem que realmente fala de ilusão. Já posso ver aqui algumas coisas. Já posso ver aqui alguém de repente te virando as costas por algum motivo. Mas de certa forma também existe aqui nessa leitura, acredito que muito arrependimento. Vamos ver que mensagem é essa. Padilha, que ela trouxe a carta do 2 de espadas. Essa carta muitas vezes ela fala sobre bloqueios emocionais, sabe? Ela fala sobre coisas que muitas vezes a gente não está conseguindo ver, ou que a gente por algum motivo pode estar evitando ver também, por que não? Mas de alguma forma o que me veio me falar aqui na minha cabeça, nossa, muito forte já, logo no início da leitura, é como se alguém que tivesse sido tirado de você, tá? E poucas vezes eu faço isso aqui nos meus vídeos do YouTube, até porque eu tenho consciência de que não são leituras particulares. Mas é como eu falei pra vocês, eu creio muito nas mensagens de Maria Padilha. É como se alguém aqui, até mesmo espiritualmente, tivesse sido manipulado para sair da tua vida. Posso até te falar que claramente aqui pra mim é uma leitura onde existe uma rival aqui no meio, tá? E essa pessoa que andou fazendo aí, até mesmo através de trabalho espiritual, algo para fazer alguém sair do teu caminho. Provavelmente te tirou a pessoa que você estava se relacionando aqui através de trabalho espiritual. E eu te falo isso porque o 2 de espadas, ele tá aqui, ó, com os olhos fechados. Ele realmente não tá enxergando as coisas que estão acontecendo. De alguma forma eu vejo que esse 2 de espadas sendo aqui uma rival agindo aqui na tua vida, tá? Agindo aqui na tua vida, agindo aqui na vida dele. De uma forma silenciosa, de uma forma oculta. Essa carta ela fala muito de ocultismo também, ela fala de coisas escondidas, de coisas que não estão sendo vistas. E de alguma forma isso que não foi visto aqui foi algo feito para manipular a cabeça dele ou dela. E eu não sei exatamente se já saiu da tua vida, se essa pessoa já foi arrancada de você. Mas de alguma forma que a Padilha fala que vê aqui nessa leitura que alguém saiu aqui da tua vida por conta de trabalho espiritual. Eu acho que é uma das primeiras, tá? Uma das primeiras leituras do meu canal que tão fortemente já com a primeira carta a Padilha me traz isso. Laruí, Pombogira. Muito forte que essa mensagem, eu olhei para ela aqui, foi inegável de eu falar para você, tá? Inegável que eu falar para você que eu vejo aqui um afastamento que ele aconteceu ou que ele está acontecendo aí na tua vida de uma forma forçada, forçada espiritualmente. Aqui tem, posso até falar que tem magia aqui envolvendo aqui essa história. Esse Pajem de Copas, que já tá aqui logo como segunda carta, de alguma forma ele vem me mostrando alguma manipulação, tá? De alguma forma que ele vem me mostrando uma manipulação. Posso até falar que alguém que tá saindo da tua vida, tá indo se envolver com alguém aí, que eu vou chamar esse alguém de rival, tá? Pra ficar bem claro aqui, porque essa mensagem claramente é isso, tá? Alguém que te deixou aí pra ficar com essa rival. Essa rival, ela conseguiu aí fazer algum tipo de promessa, algum tipo de manipulação, até mesmo sentimental, causou nessa pessoa aqui uma ilusão, porque o Pajem de Copas ele também fala de uma ilusão emocional. Posso até te falar aqui que nesse caso, uma ilusão romântica, tá bom? Uma ilusão romântica, conseguiu aqui criar na cabeça dele ou dela aí alguma história, ou até mesmo o poder mesmo da magia, por que não, foi usado para manipular e para que essa pessoa aí ela conseguisse de alguma forma levar ele ou ela tirar da tua vida. Gente, eu vou tentar ter o máximo de responsabilidade de cuidado com as palavras aqui, tá? Porque claramente aqui é uma leitura onde eu tô vendo uma rival aqui, ela, de alguma forma, ela agindo para tirar alguém da tua vida. Se a mensagem começa a fazer sentido para vocês, quem já tá acostumado com os meus vídeos sabe, né? Daqui a pouco eu mergulho, esqueço de pedir comentário, esqueço de pedir tudo. Então já vou pedir para vocês aqui um comentário. Se a mensagem começa a bater para você, comenta que essa rival vai cair do cavalo. Comente desse jeito. Porque é isso que eu sinto aqui nessa leitura, tá bom? Alguém aí que tá tentando ou que conseguiu até mesmo tirar alguém aí da tua vida, mas essa pessoa vai cair do cavalo. E por que eu te falo que ela vai cair do cavalo? Porque eu não tô vendo felicidade, tá? Esse sol aqui, por mais que ela é uma carta de felicidade, aqui eu tô vendo muito mais de clareza e das máscaras dessa pessoa caindo. De alguma forma eu olho pra cá e eu enxergo que esse sol, ele veio aqui nessa leitura para revelar algumas verdades aí que aconteceram e que estão acontecendo ainda na vida
da pessoa que estava com você. Essa rival só teria essa pessoa do lado dela, Padilha me fala aqui, através de trabalho, tá bom? Só teria essa pessoa aqui através do lado dela, somente através de trabalho. De forma natural, por conquista, por amor, por sentimento, eu não vejo. Até porque esse página aqui de Copas já revelou, né? Tem ilusão amorosa aí no meio, tá bom? Então não vejo aqui um sentimento forte, um sentimento verdadeiro, a um ponto de essa pessoa ter saído de um relacionamento com você para ter ido ficar aqui com essa outra pessoa. Eu vejo muito mais que uma manipulação espiritual. Em alguns casos pode até ser que essa rival seja uma ex, tá? Pode até ser que a Padilha me traz, falando que em alguns casos aqui de vocês, essa rival pode até mesmo ser uma ex aí dele, manipulando ou de alguma forma prendendo aí, adoçando ele para que ele continue lá do ladinho dele ou dela, lá se prendendo aí a essa energia. Mas o sol aqui ele vem revelando. E quando o sol revela, gente, muitas vezes não se enganem, tá? É uma carta muito positiva, mas o sol ele queima. Tá? O sol ele queima. Então se a pessoa se expor ao sol aí sem proteção, ela pode ser queimada. E muitas vezes uma queimadura muito forte, tá? Uma queimadura capaz de realmente ser de terceiro grau aí e machucar bastante essa pessoa. E aqui eu tô falando da tua rival, tá? Não tô falando de você, não. Que eu tô falando que é uma leitura realmente claramente da Padilha aqui me falando sobre rival. Esse 8 de copas aqui ela fala do abandono. De alguma forma aqui... Peraí. De alguma forma aqui, existiu um abandono aqui do teu lado, tá? Existiu aqui um abandono. Posso até falar que um afastamento que ele anda aparecendo, ou pode até ter sido de alguma forma definitivo. Que às vezes também pode ser que você tenha se livrado de algo que você talvez estava aí julgando ser o amor, julgando ser algo que você, de alguma forma, não queria se livrar. Mas a espiritualidade, ela veio aqui agindo, ela veio aqui trabalhando, tá? E eu vejo aqui esse afastamento, ele acontecendo. E aqui, junto com esse afastamento que o 8 de copas ele traz, de alguma forma, parecia que essa pessoa estava indo buscar algo melhor. Vamos pegar aqui o 9 de ouro já. Parecia que essa pessoa estava aqui buscando algo de melhor, sabe? Mas não vendo que talvez já tinha aqui muito de melhor aqui ao teu lado, porque eu vejo que você, como esse 9 de ouros, uma pessoa aí com uma autoestima estava, né? Não sei se está nesse momento, mas que estava elevada, eu vejo aqui um poder feminino muito grande, tá? Muito grande. E provavelmente, por mais que essa rival conseguiu ter ele ou ela ao lado, essa rival sabe que o sentimento não foi junto. Essa rival, ela sabe que ele ou ela ainda gosta de você. E isso aqui é claro, tá? Isso aqui está claríssimo aqui pra mim nessa leitura. Por mais que essa rival conseguiu essa pessoa à base de trabalho espiritual, emocionalmente, sentimentalmente, eu não vejo que tenha conseguido. Causou aqui um afastamento. Mas essa rival, ela cai do cavalo, a Padilha fala. Porque aqui o sentimento real dessa pessoa é por você. O 9 de ouros aqui, essa qualidade, esse poder feminino, ele realmente é que ele está com você, tá? É você que está em destaque nessa história toda. De alguma forma, pode até parecer aí que exista algum tipo de felicidade por lá, mas eu não vejo não, tá? Eu vejo que um homem arrependido de uma escolha muito frustrada, eu vejo aqui um homem arrependido de ter trocado o certo pelo duvidoso, e vejo que uma rival que sabe que conseguiu ter ele ao lado, mas não tá tendo aí os sentimentos dele ou dela. Eu posso te falar que até mesmo na cama não tô vendo aqui relação entre eles, tá? Ou quando tem é de modo muito, como é que chama? De modo muito mecânico, de modo muito por obrigação. Sabe aquela coisa, já estamos 15 dias, já estamos um mês, já estamos, sabe? E acaba rolando de forma muito mecânica, mas sem sentimento, porque na cabeça dele é você. Você que ele enxerga aqui como esse poder feminino, você que ele enxerga aqui como essa pessoa, é realmente que na cabeça dele é realmente você, que esse sentimento aqui forte, esse sentimento positivo de mulher, tá? Eu não vejo que ele consegue enxergar essa rival aqui com sentimento feminino, com sentimento de mulher. Realmente. Por mais que ele tá lá se relacionando, ela pode ter levado ele, como é que eu falei, na base do trabalho, mas emocionalmente na base do amor, isso aqui eu não vejo. E aí vem o enforcado, né? O enforcado que aqui é uma virada, posso até que falar que inesperada pro lado dessa tua rival, tá? Que a Padilha vem aqui me mostrando. Esse enforcado, ele vem aqui me mostrando que existe muitos sacrifícios, que ela é uma carta que fala de sacrifícios,
que podem ser muito insignificantes que ela venha fazendo, tá? Posso até te falar que ela vai precisar de muito trabalho para manter, trabalho espiritual que eu tô falando, tá? Para manter ele ao lado dela. De alguma forma ele também tá acordando, ele vai acordar porque ele não está sendo feliz, ele não tá se sentindo feliz. Financeiramente aí, também muita coisa dando errado. A cabeça dele aqui, até aqui a carta de nostalgia, seis de copas aqui, ó. Nostalgia, ele ainda pensa no passado, que esse passado que é em você, é na relação que vocês viveram aqui juntos. Ele não tá com a cabeça dele no presente. Eles podem até estar se relacionando, eles podem até estar juntos, mas a cabeça dele não está no presente, tá? Ele não tá satisfeito, ele não tá feliz, ele não tá se sentindo realizado de forma nenhuma. E aqui esse enforcado ele vem mostrando que ela pode estar se sacrificando para manter ele ao lado dela, mas é que não tem felicidade, é que não tem amor, tá? Essa pessoa literalmente, vou repetir mais uma vez, essa rival vai cair do cavalo. Escreve isso que a Padilha fixou bem forte aqui na minha cabeça essa mensagem. Só tomar um chazinho, gente. Gente, vamos lá. Esse rei de espadas, né? Rei de espadas normalmente ele fala de frieza. Não que seja necessariamente frieza, mas é como se ele governasse com muito mais racionalidade, sabe? O rei de espadas ele realmente ele governa de uma forma mais calculista, mais estratégica. Então eu olhando para essa carta do rei de espadas, a primeira coisa que eu penso é que realmente está muito frio o relacionamento do lado de lá. É como se ele realmente que ele não tivesse de forma alguma, talvez, se importando em demonstrar para ela que ele tem sentimentos. Talvez até já tenha ficado claro, tá? Talvez até já tenha ficado claro aqui que os dois já estão frios, já esfriaram e que ela não consegue ter o amor dele. De alguma forma já ficou claro, porque eu vejo aqui muita frieza. É como se todo esse arrependimento aí que ele tá carregando aí do lado dele, que ele tá, não digo nem do lado dele, mas que ele tá carregando dentro dele, fez com que ele ficasse até mesmo muito frio aí pro lado dela. E aqui eu tô falando dele, tá? Porque eu olho pra esse rei de espadas aqui, eu sinto realmente uma energia masculina. Uma energia masculina aqui nessa tiragem. Então ele tá aí, ó, ele tá realmente, ele tá lá com ela, ele está ao lado dela, mas eu não vejo que tem sentimento, eu tô vendo aqui muita frieza. Está sendo um relacionamento muito frio, sabe? E por outro lado também o eremita, como eu te falei lá atrás, ele já vem aqui sentindo, ele já vem percebendo muita coisa que já pode estar muito clara para ele. E com essa carta aqui do eremita, eu vejo que possivelmente, provavelmente, ele já vem aqui refletindo muito sobre tudo que tá acontecendo. Ele sabe de tudo que ele tem. Eu ia falar da merda que ele fez. Mas ele sabe, tipo assim, do que ele fez pra você. Ele sabe que ele te deixou. Ele sabe que foi muito errado a escolha que ele fez. Provavelmente entre vocês tinha tudo pra dar certo, sabe? Só que por outro lado também eu enxergo que teve aqui um pouco de magia. Teve magia aqui nessa história. Então também teve manipulação, sabe? Teve manipulação. Agora vamos esperar aí que ele realmente consiga acordar aqui dessa situação, tá? O que eu poderia te falar como conselho que eu te dou? Pega o teu nome, pega o nome dele, escreve numa vela branca o nome de vocês dois com data de nascimento, acende essa vela, faz uma oração, pede que seja aí quebrado toda feitiço, toda macumba, tudo que possa, né, tá atrapalhando vocês dois, que seja quebrado, que seja desfeito, desmanchado pela espiritualidade, para que de repente ele consiga se livrar também dessa situação aqui e talvez te procurar para uma conversa. E aí vocês podem decidir o que vocês querem fazer, o que vocês decidem fazer dali para frente, tá? Porque muitas vezes em caso aí de magia espiritual, às vezes a gente precisa sim sentar aí, conversar e tentar entender determinadas situações, sabe? Porque infelizmente às vezes uma pessoa enfeitiçada acaba tomando aí muita decisão errada também. Mas de alguma forma ele tá aqui, ó, dentro da própria escuridão dele aí também digerindo tudo que tá acontecendo, tá? Ele não tá sendo ingênuo de não perceber também que não está sendo feliz aqui ao lado dessa pessoa. Gente, deixa eu só acender aqui uma velinha que a minha outra ali apagou, só um minutinho. Aqui, pronto. Assim a gente não deixa a nossa velinha apagada. Vamos lá, eremita. Agora a gente vai pro 6 de copas. O 6 de copas, gente, ele é realmente... A cabeça dele não está no presente. A cabeça dele não está nesse relacionamento que ele está vivendo agora. Essa carta que ela fala de passado, ela fala de nostalgia, sabe? O 6 de copas, ela fala realmente da pessoa tá aqui, ó, com lembranças muito fortes dentro da cabeça dela.
ela é realmente que uma conexão verdadeira e sincera que ele tem é com o que era do passado, com aquilo que ele estava vivendo, não com o que ele está vivendo nesse momento, tá? Existe aqui uma história inacabada entre vocês aí que precisa ser resolvida, provavelmente, tá? A não ser, pode ser que seja apenas uma conversa, talvez não necessariamente que vocês voltem, porque também se existiam muitas mágoas aí, pode ser que vocês não voltem. Não sei se existe perdão aqui nesse caso, tá? Não sei quanto tempo ele já tá com essa rival. Não sei se você vai estar disposta a perdoar também tudo o que aconteceu. Deixa aqui embaixo nos comentários até para que eu fique sabendo se essa história tá fazendo sentido para você. Mas o que eu vejo é que a cabeça dele realmente tá em você. Ele sabe que errou, tá? Não sei exatamente aí também. Pode ter tido outros motivos aí que impulsionaram, porque muitas vezes o trabalho que eu vejo aqui, esse trabalho espiritual que ela tenha feito, eu não vejo como sendo algo tão grande assim, eu não vejo um trabalho tão grandioso. Mas pode ser que tenha acontecido algo mais aí entre vocês que impulsionou esse afastamento. Já vou lá para essa carta. Mas é que quando eu vejo que esse afastamento, esse 8 de copas, ele tá em cima do 6 de copas. Então, ele realmente se afastou, mas a cabeça dele, o sentimento dele ficou, sabe? Então, pode ser que tenha acontecido algo mal resolvido aqui entre vocês também. Que tenha até impulsionado para esse feitiço que ela tenha feito aí agir com um pouco mais de velocidade para que ela tenha conseguido o que ela queria. Mas, como eu te falei, ela não conseguiu o que ela queria 100%, tá? Porque eu não vejo que o amor, o sentimento, ela levou. O Pajem de Ouros, os pajens, eles trazem algo, né? Normalmente uma mensagem, normalmente uma nova fase, normalmente um recomeço. E eu vejo que de alguma forma, pode ser que exista entre vocês dois, se é que existe também tem que ver assim, ó, a maturidade da conversa que vai ter entre vocês. Sabe, o que é que vai ser conversado aí entre vocês? O que é que vocês aprenderam com toda essa história? Mas provavelmente vai existir aqui uma conversa para saber se tem volta, uma conversa para saber se é possível um recomeço. Provavelmente aí ele gostava de você sim, tá? Provavelmente ele gostava de você sim. Mas não sei, existem coisas que precisam ser conversadas, tá? Aqui é uma tiragem geral no YouTube e o que eu preciso principalmente com essa mensagem aqui te falar, a mensagem principal para você dessa leitura é que essa rival ela não conseguiu o que ela quer, tá? Existe sim uma rival aqui nessa história, mas ela não conseguiu exatamente o que ela quer. E agora, por outro lado, tem lá um homem que tá vivendo frustrado, com frustração, e provavelmente aí ele tá pensando muito em você nos últimos tempos. Eu acho que vocês estão aí pensando muito no outro, poderia até falar isso. Talvez exista uma conexão aqui entre vocês dois de pensamento. Vocês não estão conseguindo aí um tirar o outro da cabeça. Aí não sei o que você quer, se você quer tirar ele da tua cabeça de uma vez, se você quer tentar insistir um pouco mais nessa história para ver até onde é que ela vai. Mas esse pajem aqui de ouros, ele vem mostrando que provavelmente vai existir uma procura para uma conversa. Provavelmente sim. Tá muito aqui embaixo também do 9 de ouros, que é você, tá? Então provavelmente que ele te procura, ele tá digerindo muita coisa, ele tá aqui pensando muita coisa, tá bom? Tem muita frieza do lado de lá, ele não tá conseguindo demonstrar sentimento por ela, não adianta. E ele tá aqui como o eremita, né? O eremita ele reflete demais. O eremita, ele internaliza o que ele tá sentindo e ele pensa muito, muito nas atitudes que ele quer tomar daqui para frente. E nesse momento aqui esse eremita tá pensando demais no passado que é você. Ele tá pensando demais aqui em coisas que ainda precisam ser resolvidas. Bom, muito clara essa tiragem para mim já desde o começo, gente. Uma leitura que a Padilha trouxe claramente já, desde o começo aqui, já na primeira carta, hein, Padilha? Gratidão, Pombogira. Bom, Padilha, eu te peço a partir desse momento 5 cartas do baralho cigano. Cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo para a leitura do vídeo de hoje. Gente, peço para vocês, tenham fé em Maria Padilha, sabe? Tenham fé nas mensagens. Se ela trouxe você até aqui para que você ouvisse esse recado. Se você tá nesse momento da sua vida, eu sei, tipo assim, ó, eu sou... Peraí, gente, só um minutinho. Eu sou um canal de tarô aqui na internet. Mas é muito importante que vocês não fiquem vendo tantos canais. De repente tem algum outro que você se identifica mais do que eu, assiste mais aquele. Se você está se identificando muito mais comigo, assiste um pouco mais aqui. Selecione uns 3, 4 tarólogos, vai, para você assistir, mas não fica rodando em todos os canais, porque a tua mente vai ficar confusa. E aí talvez você não saiba exatamente o que a espiritualidade quer falar com você. Se você quer nas mensagens espirituais, pode ser que não vão ser todos os vídeos que vão servir para você. Mas na hora certa, no momento certo, o vídeo que Maria Padilha precisa falar contigo, ela vai dar um jeitinho aí de te chamar para trazer a mensagem, tá bom? Então te concentra bastante. Pede aí que Maria Padilha fale com você. Não tenha pressa, não tenha vontade de encerrar logo essa leitura. Fica com calma.
Confia no processo, confia em Maria Padilha. Eu tenho certeza que ela tem o que é melhor pra você. Laroie, Pombogira. Como sempre, eu corto com o montinho da esquerda. Carta do Urso. Carta do Urso, ela é uma carta que ela fala muito... Sabe que eu vou remeter essa carta? É uma carta que ela fala de controle muitas vezes, tá? De controle. E é esse controle aqui, ó. Padilha atrás aqui me confirmando. É esse controle aqui, ó. Espiritual que houve aí nessa história. Essa rival, provavelmente ela andou procurando alguém pra fazer algo, tá? Foi feito alguma ritualística. Eu não vou te falar que foi algo tão forte assim. É algo que você consegue quebrar, que você consegue desmanchar. Você consegue desmanchar. Precisa de fé, precisa de força aí, precisa de intenção realmente, intuição aguçada, intuição forte. Se conecta com Maria Padilha para que você consiga quebrar isso aqui. Muitas vezes, gente, às vezes a gente pensa assim, ó, só um trabalho gigantesco, né, que resolve. Muitas vezes uma vela faz milagres, tá bom? Muitas vezes uma vela faz milagres, então confie no processo. Quebra essa vela aqui com o nome de vocês. Acho que eu não falei, né, o que era pra fazer. Escreve o nome de você dentro de uma vela, faz a tua oração, faz lá as tuas intenções, pede pra Maria Padilha pra afastar os dois, pra quebrar qualquer feitiço, qualquer macumba que tiver em cima de vocês. E aí depois você pega essa vela, quebra no meio e joga do teu portão pra fora. Ou então despacha em um lugar de mata, sabe assim, onde... na natureza lá, pra que seja desfeito, seja levado pra longe lá, pra que a natureza, as energias da floresta se encaminhem de levar pra longe esse feitiço que foi feito pra destruir vocês. Talvez lá atrás eu comecei falando e não terminei. Gente, eu me concentro aqui na leitura de uma forma que vocês não fazem ideia. A minha conexão com Padilha é muito, muito, muito intensa, tá? Mas enfim, esse urso que ele vem falando aqui desse controle, tá? É esse controle realmente que foi espiritual aí pra que essa pessoa ela fosse tirada da tua vida, dos teus caminhos, ó, o controle no amoroso, exatamente isso. Laroie, Pombogira. Que a Padilha está se confirmando essa leitura aqui, falando que realmente é um trabalho espiritual feito aqui para que essa pessoa saísse aí da tua vida, saísse aqui dos teus caminhos. E mais uma vez a nostalgia vindo aqui, ó. O pensamento dele tá em você. Tá vendo aqui as crianças? Pois então. Aqui a Padilha traz essa carta como confirmação. A mente dele não está no que é agora, tá? A mente dele não está nesse presente aqui. Eu não sei se tem uma história ligada também a filhos aqui entre vocês dois, tá? Ou pode estar espelhado, pode ser um filho ligado lá aos dois de lá. Ele pode ter voltado também para trás. Em alguns casos aqui de vocês por conta de filho, pode ser também. Você precisa espelhar a leitura para sua vida, né? Para aquilo que faz sentido para você. Pode ser que alguns casos aí de vocês tenha ligação com o filho nessa história, ou ele pode ter voltado para trás porque tem filhos lá com ela, ou aí entre vocês dois pode ser que exista filho nessa jogada também. Mas muito mais essa carta veio aqui para me mostrar e para me falar dessa carta de nostalgia, que é o 6 de copas. Então a Padilha trazendo aqui a confirmação. O pensamento dele não está lá com ela, o pensamento dele está com você. E aqui sofrimentos, tá? Ele realmente aqui, ó, o enforcado, né? Lembra que eu falei lá atrás? Ela pode fazer o esforço que for aí para ficar com ele, ela pode fazer o esforço que ela quiser, que ela acha que é necessário para manter ele ao lado dela, mas não vai ter. No fim, os dois lá também estão sofrendo, tá? De alguma forma tá sendo aqui um sofrimento pros dois lados. Porque ela não tá tendo aqui, não está conseguindo ter um sentimento verdadeiro, que um amor verdadeiro, que é o que ela gostaria, e ao mesmo tempo ela também não tá sendo feliz. E aí coloca ele também aqui numa situação de que ele também não está conseguindo ser feliz. E o Sol, aqui, deixa eu pegar aqui pra você. O Sol vindo aqui confirmando que a Padilha, então, mais uma confirmação da Padilha de que as verdades aí elas vão ser reveladas, as coisas elas vão ser mostradas, você pode ficar em paz, você pode ficar tranquilo, as coisas vão começar a acontecer no tempo certo, na hora certa e como precisam acontecer. Padilha pede, fica tranquilo que essa rival aqui ela não tem poder nenhum em cima de você. Muitas máscaras elas vão começar a cair. Te apega no teu espiritual, faz o ritual ali da vela que eu te ensinei, ou então faça um outro que você confia mais, tá? Um outro que você confia mais. Com certeza a resposta vai chegar pra você, tá? Em brevemente é que você vai ficar sabendo que ele não está feliz, nem um pouco feliz pelo jeito. E principalmente é que as máscaras aí elas vão caindo. Esse sol ele vem aqui revelando. E de alguma forma até mesmo queimando, tá? Essa pessoa, ela mexeu com fogo, posso até falar isso. Essa pessoa ela mexeu com fogo e agora ela vai colher aquilo que é dela por direito. Não pensem vocês que a espiritualidade ela não existe, principalmente que a justiça divina não existe, gente.
a que se faz, a que se paga. Essa pessoa ela pode ter usado meios espirituais, porque tem gente que usa pro bem, tem gente que usa pro mal. Infelizmente é assim que acontece. Nem todas as pessoas são evoluídas, nem todos usam a espiritualidade pro bem. Eu tô aqui fazendo leituras que são para tentar despertar o que tem de melhor dentro de vocês. Tirar vocês de uma depressão, ajudar vocês a levantar a cabeça de vocês, ajudar vocês aí a clarear a mente de vocês e realmente se encontrarem com o que há de melhor. Tem tarólogo que usa das cartas do YouTube para outros meios, para outros motivos. Assim são as magias. Tem gente que usa das magias para o lado positivo, para fazer coisas boas, tem gente que usa das magias para as coisas ruins. Mas como eu sempre falo para meus clientes, não pensam, vocês não pedem para mim também fazer trabalho espiritual de amarração. Mas é como eu sempre falo para eles, o que adianta? Tu vai ter alguém do teu lado amarrado, mas essa pessoa vai estar lá cega, surda, muda, se bobear nem vai estar te amando, não vai estar com o sentimento verdadeiro com o teu lado. Vale a pena realmente? Aí é uma coisa que cada um tem que pensar para si, se realmente vale a pena ou não. Eu acho que a leitura ela foi bem objetiva, ela foi uma leitura assim, a Padilha foi bem clara nas palavras, em tudo que ela está falando, eu acho que não tem muito mais o que prolongar. Peço só que você realmente aí fique em paz com o seu coração, tenha paz no seu coração, e tenho certeza que essa rival ela vai cair do cavalo. Gente, se as mensagens do meu canal fazem sentido para você, se de alguma forma já te ajudaram, estão te ajudando, e você quer contribuir com o meu canal para que ele continue, eu te convido você a vir fazer parte dos membros aqui embaixo, tem um botãozinho. Nos membros ele tem 2 valores acessíveis, ou então vocês podem doar através do Pix, herdeirodamagia@gmail.com. E eu, como gratidão a todas as pessoas que estão contribuindo com o meu canal, que estão me ajudando, eu coloco os nomes de vocês aqui no caderno de Maria Padilha, e eu peço que, assim como ela abençoou a minha vida, assim como ela transformou a minha história, que ela possa de alguma forma te abençoar também. Tá? Então se vocês querem aí abençoar o meu trabalho, para que eu continue aqui na internet, cada vez leve mensagens da Padilha para mais e mais pessoas, então vocês têm essas 2 formas. Futuramente estou pensando aqui em algumas coisas, até deixei nos vídeos passados aqui, fazendo uma pergunta para vocês sobre sugestão de algo aqui referente aos membros e as pessoas que estão doando para o caderno de Pix. Mas se vocês querem contribuir de coração, porque você realmente quer ajudar o meu canal e não se importa com benefícios, você está contribuindo porque você realmente quer, deseja que Maria Padilha continue trazendo a mensagem delas, então vocês podem fazer aí as doações, tá bom? E agradeço também a todas as pessoas que estão doando pro meu canal, gente. Muito, muito, muito obrigado de vocês de coração mesmo. Gente, pro meu vídeo não ficar longo, eu vou encerrando ele por aqui. Eu acho que consegui trazer uma mensagem muito clara. E quero perguntar para vocês, gente, o que vocês estão achando do horário das 18 horas? Eu percebi que deu uma queda nas visualizações, tá? Mas assim, como eu falei para vocês, eu moro na Alemanha, na Europa, então ele entrega muito por aqui. E para eu fazer às 18 horas, aqui já são 22 horas. Então as pessoas aqui de Portugal, Espanha, Itália e outros países aqui da Europa que poderiam assistir o meu canal, elas já vão estar dormindo. Então, com isso também ajuda com que a queda nas visualizações tenha acontecido um pouquinho. E aí também o YouTube ele tá agora entendendo que eu estou fazendo um novo horário, que as coisas, né, estão sendo diferentes. Então quero saber de vocês o que vocês estão achando desse novo horário. Eu estou testando ainda, em modo teste, mas vamos ver como é que vai funcionar para que a gente direcione os próximos passos do canal. Agradeço a todos que chegaram até aqui, como sempre comentem, eu cheguei até o final. E eu deixo um beijo no coração de vocês. E a gente se vê então amanhã, às 18 horas aqui no meu canal. Um beijo, tchau, tchau.